seja através da palavra, seja através do louvor. Existem muitas formas de Deus falar conosco essa noite. Então que a gente possa abrir nossos corações para receber essa mensagem do nosso Deus. Amém? Então possamos orar nesse momento. Convido a igreja a estar orando juntamente comigo. Se for de pé. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, querido e amado Pai, Senhor, estamos aqui essa noite, Senhor, mais uma vez, Senhor, para te louvar, Senhor, para bendizer o teu santo nome, Deus. Nós sabemos que o Senhor é para nós, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é um Deus bom, um Deus que se compadece da nossa dor. Um Deus que faz o possível e impossível para nos encontrar, Senhor. E eis-nos aqui, Pai. Fala aos nossos corações essa noite, Deus. Permita que nós possamos sair daqui, Senhor, nessa noite, Pai, com algo novo da sua parte, Senhor. Vai mudando nossos corações, Senhor. Transforma, Senhor, a pedra em carne, Pai. Que a gente possa, Senhor, ser sensitivo à sua voz, Senhor. A voz do teu Espírito Santo, Deus. Ó, Senhor, que a gente não endureça o coração, Senhor, para essa voz, Senhor. Mas que a gente possa ouvir ela cada dia mais, Senhor. Mais e mais, Senhor. Pois nós sabemos, Senhor, que a tua palavra é tua verdadeira, Senhor. Que é forte e eficaz, Senhor, que liberta-nos, ó Deus. Pois está escrito, conheceis a verdade, ela nos libertará. Então liberta, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz libertação do teu povo, Senhor. Para que haja uma novidade de vida, Senhor. Para que vivemos a tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos coloca, Pai, no caminho onde o Senhor quer que nós vivemos, ó Deus. Cuida de nós, Senhor. Nos segura, Senhor. Nos mantém, Senhor. Teus braços, Pai, em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, com a certeza que o Senhor é o Deus zeloso, Pai, e que cuida de nós. Amém, Senhor Jesus. Amém. Jesus.
Meus irmãos, gostaria de Salmo 5. Abrir. A partir do versículo 1. Só os primeiros versículos eu queria deixar aqui para os irmãos. Está escrito assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e nem contigo subsiste o mal. Amém? Bom, queria deixar essa palavra porque aqui vai falar assim, né? De manhã, Senhor, ouves a minha voz e te apresento a minha oração e fico esperando. Então, às vezes, fazemos alguma oração e achamos que Deus esqueceu. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que espera, fica esperando, igual o salmista vai dizer aqui. Eu apresentei a minha oração no Senhor, espera. Porque no tempo de Deus, no Kairos de Deus, Deus vai revelar a vontade dEle. Às vezes nós não entendemos o propósito das coisas, às vezes a gente vive nesse mundo imediatista, né? O mundo miojo, né? Que quer tudo em 5 minutos. Mas Deus, Ele nos convida a esperar. Porque na espera a gente mostra onde está a nossa confiança. Se a nossa confiança está em Deus, seja o tempo que for, Deus vai fazer, Deus vai realizar. E o nome dele será glorificado, amém? Gostaria de estar chamando a Geice agora que está com a oportunidade, com louvor para os irmãos. Outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Qual outro como tu, soberano e fiel? Não há outro como tu, na sobre a terra e céu. És o alfa e
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Agradecer a oportunidade. Amém. Gostaria de estar chamando o irmão André para estar orando para os dízimos e as ofertas. Amém. Estendo sua mão para cá, vamos estar orando. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pelos dizimistas, Pai, pelos ofertantes, Senhor Jesus. Multiplica, Pai, a renda deles, Pai. Abençoa, Pai, a casa deles, Pai, que não falte nada, Pai. Alargue, Pai, as tendas dele, Pai, que eles possam ir além, Pai, do que imaginam, Pai. Porque grandes coisas o Senhor tem para o seu povo, Pai. Abençoa esse povo, Pai, sem medidas, Pai. Envia missionários, Pai. Envia pessoas para abençoar os missionários que estão na obra, Senhor Jesus. Derrama o teu poder e tua glória, Pai, sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu gostaria de estar chamando o pastor Maico, que vai estar entregando hoje uma mensagem da parte de Deus para a igreja. Amém. Os irmãos, mesmo assentados, estenda as mãos em direção ao pastor para a gente possa estar intercedendo pela vida dele. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, querido e amado Pai, aqui está, Senhor, Ele que é um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ele, Senhor, que o Senhor levantou, Senhor, para abençoar a igreja, Pai. Ó Deus, cuida da vida dele, Senhor, cuida da família dele, Senhor. Repreenda, Senhor, toda coisa de mal, Senhor, para a vida dele, Pai. Ó Deus, mas derrama, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sem medida na vida dele, Pai. Ó Deus, estenda Suas mãos para ele, Senhor, nessa noite, Pai. Fala, Senhor, através da boca dele, Senhor. Meu Deus, vai tocando desde já os corações dessa igreja, Senhor. E usa ele como instrumento, Senhor. Como uma flecha que acerta o alvo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Pai, Senhor, irmãos, louvado seja Deus pela sua vida. Está aqui nessa noite para louvar e engrandecer o Senhor. Eu acredito que muitos poderiam estar aqui, mas não estão. Mas você está. Alguns por não poderem mesmo, né? Tem crianças,
outros são do grupo de risco, mas outros porque não tem nenhum motivo. Mas louvado seja o Senhor, porque você está aqui nessa noite, e pelas vidas que estão assistindo pela nossa live, que o Senhor possa alcançá-los no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Quero trazer algo para o seu coração em Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 9. Eu acho que a internet é uma ótima ferramenta para quem não pode vir, né? Mas acaba estragando um pouco para quem fica acomodado, né? Pessoas que poderiam estar aqui e não estão. Mas que o Senhor venha falar com essas pessoas, né? Para não se farem da casa do Senhor. Para buscar o Senhor enquanto se pode achar, amém? Enquanto Ele está perto. Então que nós possamos despertar para as coisas de Deus, despertar para estar na casa de Deus. Que o salmista diz que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 dias em outro lugar. Amém? Então vamos lá. Marcos, no capítulo 4, versículo 9. Só o 9. Diz assim: E disse-lhe: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos ler novamente? E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantos têm ouvidos aqui? Graças a Deus, né? Hoje até os que não têm ouvidos conseguem ouvir pela linguagem de sinais, né? Outros têm ouvidos e não ouvem porque não quer. Mas nós somos um povo que temos ouvido e nós vamos ouvir a Deus. Amém, irmãos? Então eu quero falar um pouquinho sobre ouvir a Deus. Eu estava aqui com o pessoal no louvor e eu senti Deus confirmando a palavra, né? Porque o Valim ministrou alguma coisa assim sobre ouvir Deus e depois o Léo leu o salmo, né, de se apresentar de manhã, né, na presença de Deus e esperar por Ele, até que nós pudéssemos ouvir a sua voz, amém? Então eu quero falar um pouquinho com você sobre ouvir a voz de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre ouvir a Deus, é que Deus sempre está falando, amém? E Deus fala de várias maneiras. Deus fala pela palavra, Deus fala por homens de Deus, por mulheres de Deus, Deus fala pelos seus profetas, mas Deus também fala pelas circunstâncias, Deus também fala pelas experiências que você passa, você acaba aprendendo algo que Deus estava falando, que Deus estava querendo dizer. Então Deus, Ele fala de muitas maneiras. Deus fala pela natureza, Deus fala pela sua criação. Em Salmo 19, versículo 1, diz lá que, deixa eu ler aqui com os irmãos, Salmo 19, 1 diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus. Quantos estão aqui comigo? E a terra, o firmamento, anuncia a obra das suas mãos. Então até a natureza, até a terra, faz com que Deus fale. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Então Deus está falando o tempo todo. No seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, na sua saída de casa, Deus sempre está falando e Deus sempre quer falar conosco. Então, irmãos, se Deus sempre está falando, por que é que eu não estou ouvindo? Se Deus fala de tantas maneiras, por que eu não ouço a Deus? Por que eu não ouço a voz de Deus? Então, se Deus fala de muitas maneiras e o tempo todo, o problema não é Deus falar,
o problema é eu ouvir. Amém? Então é disso que eu quero falar com você nessa noite, sobre nós ouvirmos mais a voz de Deus. Algumas coisas que nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, Isaías 59, versículo 2. Diz o que lá? Vamos ler a partir do 1. Volta 1, Kailan, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido impedido para não poder ouvir. Você está aqui comigo? Os ouvidos, o Senhor não está com as suas mãos encolhidas, e os ouvidos do Senhor não estão tapados para ouvir. Mas, versículo 2, os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto para que ele não vos ouça. Irmãos, a primeira coisa que nos atrapalha de ouvir a Deus é o pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Há uma separação. Então, quando acontece do homem pecar, Deus encobre o seu rosto para não falar. Então, eu preciso limpar a minha vida. Eu preciso andar em santidade. O arrependimento, o apóstolo Pedro diz lá em Atos capítulo 2 e 3 lá, que arrependei-vos para que os seus pecados sejam apagados. Então o arrependimento, ele apaga o meu pecado e traz de volta essa ligação entre eu e Deus, entre nós e o nosso Deus. Então muitas vezes eu falo assim, por que Deus não fala comigo? Eu tenho que olhar para a minha vida para ver se não tem pecado, para ver se não tem mentira, para ver se não tem desobediência, para ver se eu não estou falando mal dos outros, porque essas coisas me separam de Deus. Amém, irmãos? Você tem ouvido? Então a primeira coisa que nos atrapalha de ouvir a Deus, o pecado. Amém? Segunda coisa, presta atenção aqui comigo. A segunda coisa que nos atrapalha de ouvir a voz de Deus é o barulho. Quantos conseguem ouvir alguma coisa no meio do barulho? A não ser o barulho. Você consegue conversar no meio do barulho? É difícil, você tem que gritar, você não escuta. E aí o que acontece, irmãos? Nós estamos afundados no entretenimento, afundados na televisão, afundados na Netflix, vendo cultura inútil, forrado de barulho. Muitos escutam até música do mundo, e aí nós queremos ouvir a voz de Deus. O barulho atrapalha. Abra comigo em Salmo 46, versículo 10. Eu tenho certeza que você trouxe a sua Bíblia. 46, 10. Amém? Aquietai-vos e sabei que eu sou, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Eu só sei quem é Deus quando eu me aquieto. Quando eu estou agitado, quando eu estou no barulho, quando eu estou na loucura, eu não consigo conhecer quem é Deus. Mas quando eu aquieto a minha alma, eu faço sossegar a minha alma, então eu começo a conhecer quem é Deus. Aquietai-vos e vocês vão saber quem é o Senhor. Deus habita no silêncio, irmão. Jesus, ele vivia rodeado de gente, amém? Curava, libertava, fazia milagre, fazia maravilhas, mas quando ele queria ouvir a Deus, o que ele fazia? Ia para o monte, ia para um lugar sozinho, ia para o Monte das Oliveiras, ia para o Getsemane. Então ele vivia rodeado de gente trabalhando, mas quando ele queria ouvir a Deus, ele saía fora. Ele ia para um lugar onde era quieto, onde ele poderia ouvir Deus falar. Amém, irmãos?
nós vemos aquela passagem de Marta e Maria, que Marta está ali agitada, querendo trabalhar para Deus, querendo trabalhar para Jesus, fazer um monte de coisa para Jesus, e Maria quietinha, escutando o que Jesus tinha para falar. E aí Marta fica brava e diz assim: Jesus, manda Maria me ajudar, porque eu estou cheio de serviço aqui, eu tenho que fazer um monte de coisa, afinal de contas eu tenho que trabalhar para o Senhor. E Jesus diz para ela assim: Marta, Marta, você está agitada com muitas coisas, Maria está quietinha aqui ouvindo os meus ensinamentos, e ela escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que quando eu me aquieto na presença de Deus para ouvir o que Ele tem para falar, se eu entender o que Ele tem para falar comigo, ninguém tira isso de mim. Então eu preciso me aquietar, porque o barulho atrapalha. Primeira coisa que atrapalha, o pecado. Segunda coisa que me atrapalha, o barulho. Terceira coisa que me atrapalha de ouvir a voz de Deus, a incredulidade. Quantos creem que Deus fala aqui? Amém? Então eu preciso acreditar que Deus fala. Eu preciso acreditar na maneira que Deus fala. Porque alguns acreditam que Deus fala em sonho. Quantos acreditam que Deus fala em sonho? Deus vai falar com você através de... Mas tem gente que não acredita. Isso aí para mim é carnalidade. Tem gente que acredita que o Espírito Santo fala numa voz audível. Outros acreditam que é uma intuição. Outros acreditam que Ele só fala pela palavra. Deus vai falar com você da maneira que você acreditar. Mas se você não acreditar em nada, Deus não vai falar. Os ateus não acreditam nem em Deus. Como é que Deus vai falar com gente que não acredita nele? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeiro Coríntios 2, 14. O que diz lá, irmãos? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deus só fala com gente espiritual. Porque as coisas espiritual, e Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus só fala com quem está no espírito. Então por isso que Deus não fala com o ateu, porque o ateu não está em espírito, e Deus só fala no espírito. Amém, irmãos? Então Deus vai falar com você de uma maneira que você crê. Eu já acredito que Deus fala de tudo quanto é jeito. Na natureza, na circunstância, num atraso que dá para sair de casa, um problema que dá no carro, eu já fico assim: ixi, Deus já está querendo falar alguma coisa. O menino lá já dá uma febre nele em casa, eu falo: ixi, Deus já está querendo tratar alguma coisa comigo. Eu já acho que Deus fala em tudo. E Deus fala da maneira que você acredita que Ele fala. Só que a incredulidade faz com que Deus não fale contigo. Jesus estava em Nazaré. Nazaré era a terra dele, na terra com qual ele cresceu. Amém? Então ali ele cresceu, ele era o carpinteiro. Ele era ali o filho do José e da Maria, que fazia umas mesas, umas cadeiras. Então todo mundo via ele crescer, conviveu com ele. Quando ele começou a falar que ele era o Cristo, que ele era o Messias, ninguém acreditou nele. E aí diz o texto lá de Mateus, que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, porque os seus irmãos não acreditavam nele. Nem os seus irmãos da família dele mesmo. Então, Deus só fala onde as pessoas acreditam. Deus só faz milagre onde as pessoas acreditam. Onde há incredulidade, Deus não age. Amém, irmãos? Então, para Deus fazer algo, para Deus fazer um milagre, eu preciso de fé, eu preciso acreditar para Deus fazer. Deus é do tamanho da sua fé, amém, irmão? Deus vai até onde você crê que Ele pode ir, que Ele pode fazer. Então a incredulidade me atrapalha de ouvir a voz de Deus. Se eu não acredito que Deus fala, Deus não vai falar.
Amém, meus irmãos? Então essas três coisas me atrapalham de ouvir a voz de Deus. Agora eu quero falar de três coisas que vão te ajudar a ouvir. Quantos querem aprender? Primeira coisa, disponibilidade. Deus fala com pessoas que têm tempo para ouvir. Você tem tempo para ouvir a Deus? Você tem tempo de fazer o que o Léo leu no Salmo 5? Apresentar a oração de manhã e esperar por Ele? Porque nós gastamos tempo com aquilo que nós amamos. Nós passamos tempo na presença de quem nós gostamos. Então Deus vai falar com aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão em oração, aguardando ouvir a voz dEle. Então não dá para reclamar que Deus não fala se você não tem tempo para Ele. Quantos têm ouvidos aqui? Então, Deus espera uma atitude minha. Abra comigo em Tiago 4. Um pouquinho para frente. Chegou em Apocalipse, volta Judas, João, Pedro, Tiago. Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará até... Quem é que tem que chegar primeiro? É Deus ou é eu? Chegai-vos. Quem é que tem que chegar? Fala para o seu irmão, é você. Agora devolve para ele, é você também. Deus está prontinho para falar, mas a atitude de ouvir é minha e é sua. Sou eu que vou. Jesus falou assim, ó, vocês estão cansados? Então venham a mim. Quando vocês vierem a mim, eu vos aliviarei. E vocês vão encontrar descanso para vossas almas. E aí Tiago está dizendo, se vocês se achegarem a Deus, Deus vai se achegar até vocês. Se eu não vou até Deus, Deus não vai falar. Então Deus fala com quem está disponível, com quem está com vontade de ouvir a voz dEle. Amém, irmãos? Então, o nosso nível de disponibilidade vai mostrar o nosso interesse de querer ouvir a Deus. Amém, irmão? Tem gente que está no serviço, está falando com Deus ali. Tem gente que está andando, Deus fala comigo. Deus me mostra o caminho. Deus dá uma resposta. Tem gente que está andando na rua, está falando com Deus. Então são pessoas que estão disponíveis para ouvir a voz do Senhor. E eu pergunto para você, qual tem sido o seu nível de disponibilidade para ouvir? Porque nós ouvimos a Deus quando a gente para, quando a gente vai orar, quando a gente vai para a presença de Deus. Qual é o seu nível de disponibilidade para ouvir? Qual é o tempo que você disponibiliza para ouvir a Deus e falar com Deus? Então é isso aí que vai determinar o quanto Deus fala contigo. Quantos estão aqui comigo? Amém? Então o primeiro fator para te ajudar a ouvir a voz de Deus, disponibilidade. Se você quer ouvir a Deus, vai gastar tempo em oração. Sai do barulho. Sai da correria. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A moeda no céu não é o quanto de dinheiro que você dá para a igreja, mas é o tempo que você gasta com Deus. Porque as pessoas que mais gastam tempo com Deus são as que mais ouvem em falar e são as que mais entendem a vontade dEle. Consequentemente, vão ser as que mais produzem frutos. Jesus falou para Marta e Maria, falou assim, Maria escolheu a melhor parte. Ouvir é a melhor parte, irmão. Porque quando você ouve, o fruto é consequência. Agora eu posso trabalhar sem ouvir e ser só canseira da alma, não produzir fruto nenhum. Então você quer ser bem sucedido no ministério? Você quer ser bem sucedido
fazendo algo para Deus, então vai ouvir primeiro. Só que Deus só fala com quem está disponível. Amém? Segunda coisa para te ajudar a ouvir a voz de Deus: disposição. Presta atenção nisso aqui. O que é a disposição, irmão? Disposição é a boa vontade de ouvir e obedecer. Isso é disposição. A pessoa que tem disposição, você fala com ela, ela já está fazendo, já está obedecendo. Agora a pessoa que não tem disposição, você fala com ela, ela não obedece. Aí eu pergunto para você, para que Deus vai falar com uma pessoa que não obedece? Jesus falou assim: o vinho novo tem que ser derramado no vaso novo. Porque se derramar no vaso velho, o vaso velho racha e desperdiça o vinho. Então eu não vou derramar vinho novo no vaso velho, porque vai desperdiçar. Então Jesus não desperdiça a unção. Se você tem um coração que não obedece, não tem disposição para obedecer, dificilmente Deus vai falar. Agora, se você tem um coração do eis-me aqui, envia-me a mim, para obedecer, pode ter certeza que Deus vai falar com você. E se tem uma coisa ruim, irmão, é quando a gente fala com alguém e a pessoa não obedece. Pensa num trem que dá raiva. E eu acredito que Deus também não desperdiça vinho, irmão. Amém? Então, que o nosso coração seja disposto para obedecer quando Deus falar. Amém, irmãos? Abra comigo em Hebreus. Está pertinho de Tiago, volta um aí. Capítulo 3, versículo 7. Amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz, não endureçai o vosso coração, como na provocação do dia da tentação se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso. Tem gente que Deus fala e endurece. Por isso que o escritor de Hebreus está dizendo: quando Deus falar com você, não endureça teu coração. Porque tem muita gente que ouve, mas não tem disposição para obedecer. E aí Deus fala uma, Deus fala duas, até a terceira Deus fala. Mas quando vê que a pessoa está endurecendo, Deus entrega a ela a própria vontade. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver Deus fazendo isso com as pessoas que adoravam outros deuses, com as pessoas que vivem na idolatria. Deus falava: não faz isso, não faz isso, não adora outros deuses. Deus falou uma, Deus falou duas. Na terceira Deus falou assim: então vai. E aí eles colheram as próprias consequências dos seus atos. É isso que Deus faz, irmão, quando fala. E a gente não é muito diferente disso, não. Porque a gente fala com pessoas, a gente fala: ó, vai para a igreja, se converte, muda de vida, abandona essa vida, sai do pecado, mas a pessoa não obedece. Aí a gente também chega uma hora que fala assim: então vamos só orar e deixa ela colher os frutos da consequência. Aí a bomba estoura, a coisa fica ruim, aí vai atrás. Pastor, pega esses cacos aqui que está a minha vida e pega um super bonde para colar. Não é mais fácil trazer o vaso a hora que está com um rachadinho, pequenininho, para a gente tentar remendar, para a gente tentar mas não, fica teimando. E aí Deus fala assim, Deus fala, Deus avisa, e quando a pessoa não obedece, então Deus começa a usar circunstâncias. Aí Deus começa a tratar, aí a pessoa começa a ir lá no fundo. Aí chega lá no fundo, ela é igual Jonas, né? Deus falou com Jonas, aí Jonas não quer obedecer, não quer ir para a igreja, não quis ir pregar a palavra lá em Nínive. Aí quis fugir. Aí Deus manda a tempestade. Aí o barco quase afunda. Aí vai para a barriga do peixe, lá no abismo. Tem gente que tem que ir lá no abismo para reconhecer que Deus está falando.
Aí Deus restaura, porque Deus é misericordioso, amém? Só que aí a pessoa perdeu um monte de coisa. A pessoa sofreu um monte de coisa, está cheia de trauma. Aí até colar os... Melhor obedecer, amém, irmão? Deus fala com quem está disposto a obedecer. Então quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Obedece na primeira, irmão. Amém? Não espera Deus usar o segunda fase, não. Segunda fase é o tratamento. E o tratamento é de choque, né, irmão Elton? O tratamento é difícil. O tratamento machuca, a gente dói, porque a gente precisa reconhecer. Então eu quero te dizer, se Deus te falar, obedece, não endureça o teu coração. E a terceira coisa, então primeira coisa para te ajudar, disponibilidade, amém? Quantos vão estar disponíveis para ouvir a voz do Senhor? Quantos vão estar dispostos a obedecer a voz de Deus? Amém? E a terceira coisa, dedicação no estudo da palavra. A palavra é a voz de Deus, amém, irmão? Quantos creem que Deus fala pela palavra? Quantos vieram na vigília? Vocês viram aqui na vigília, né? Eu dei a oportunidade para a irmã, chamei ela na hora, nem falei nada para ela. Ela achou a palavra, veio, ela leu a mesma mensagem que eu ia pregar. Porque Deus queria falar através da palavra, daquela mensagem. Então Deus fala através da sua palavra. Então tem que haver uma dedicação minha e sua para estudar isso aqui, para entender. Amém, irmão? Aí eu quero ler um trecho de um livro, chama Surpreendido com a Voz de Deus. Para você entender essa coisa de se dedicar no estudo da palavra de Deus. Você está aqui comigo? É bem curtinho. Eu quero que você preste atenção. O texto diz, o título do texto diz assim: só um pouquinho não ajuda. Amém? Cresci apaixonado pela prática de esportes. Era tão ativo fisicamente que jamais precisei me preocupar com dieta. Formei na faculdade, frequentei o seminário, me casei e constituí família. Com todas aquelas responsabilidades, minha atividade atlética diminuiu. Assim também meu metabolismo. Iniciei a batalha contra a barriga. Durante os anos, por meio de várias dietas, perdi centenas de quilos, e é claro que consegui encontrá-los novamente. Encontrei cada um deles e alguns outros assim que cessava a dieta. Às vezes misturava períodos de exercícios regulares com dietas e obtinha melhores resultados, mas nenhum deles era duradouro. Há cerca de 2 anos deixei todas as dietas que prometiam resultados rápidos e comecei a comer alimentos com baixo teor de gordura. Meu gosto havia mudado. Na verdade, prefiro alimentos sem gorduras aos gordurosos que costumava comer. Não faço mais dieta e nunca passo fome. Descobri um estilo de vida qual posso viver dia após dia. Também comecei um programa de exercícios com um amigo. Beni e eu nos encontramos em uma academia de 3 a 5 vezes por semana e nos exercitamos, levantamos pesos e fazemos um pouco de atividade aeróbica. O resultado de tudo isso é que estou em melhor condição física e agora do que quando eu estava no colegial ou na faculdade. Assim que iniciei a dieta de baixos teores de gordura e o programa de exercícios, não notei muita mudança em minha aparência física ou em minha saúde. Na verdade, somente depois de 3 meses, notei uma diferença significativa. Depois de 9 meses, contudo, os resultados eram impressionantes. Aprendi uma lição muito importante com tudo isso. Exercitar uma vez só não vai mudar. E as dietas com as quais você não consegue viver, não vai ajudar também. São os exercícios repetidos durante um período de meses, até anos, que vai mudar você totalmente. O mesmo acontece com a Bíblia.
Um pouco de leitura da Bíblia não vai te mudar. E é a meditação diária, todo dia, mês após mês, ano após ano, que vai mudar a sua vida. Ler a Bíblia é muito parecido com um processo de alimentação. O alimento é o combustível para o corpo, mas sem exercício não pode ser usado para o crescimento e para a restauração do corpo. Da mesma forma, a Bíblia é o combustível para a alma, mas sem o exercício, a alma definhará até o estado de enfraquecimento, como os músculos sem exercício. O primeiro passo para a saúde espiritual é usar o combustível certo diariamente. O segundo passo é usar o combustível para tomar decisões acertadas e muitas vezes difíceis. Durante vários anos, a obediência à Bíblia, não somente sua leitura, produzirá o caráter semelhante ao de Cristo. Dietas rápidas não funcionam na esfera espiritual, assim como não funciona na esfera física. Ouvir só a mensagem no culto não vai mudar a sua vida. Ler a Bíblia de vez em quando não vai mudar a sua vida. A partir do momento que você começar a estudar a palavra dia após dia, mês após mês, ano após ano, essa palavra vai mudando você. Ela vai transformando a sua vida e vai te deixando mais parecido com Jesus. E à medida que você vai estudando a palavra de Deus, Deus vai usando a palavra para falar com você. Porque você passa por uma determinada situação, você lembra de um versículo que você leu. Deus fala com você num texto que você meditou de manhã. Deus fala com um texto que você leu semana passada. Deus fala num texto em que você fez um estudo no mês passado. E a repetição do estudo da palavra vai fazendo com que a voz de Deus fique gravada na sua mente. Só um pouquinho não basta. Só um pouquinho não ajuda. Tem gente que paga academia 1 mês, 6 meses, não faz uma semana. Tem gente que se converte, não consegue ler a Bíblia 2, 3 vezes por semana. É só quando sobra tempo, é só quando ela vem na igreja, é só quando ela vê a Bíblia ali empoeirada. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Você precisa se dedicar no estudo das Escrituras. Senão você não vai ouvir a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Disponibilidade. Gastar tempo na presença de Deus. Disposição em obedecer. Quando Deus falar, quando o Espírito Santo falar, não endureçai o vosso coração. E dedicação. Eu chamo isso aqui de 3D, né, irmão? Disponibilidade, disposição e dedicação. Se nós colocarmos isso em prática, irmãos, Deus vai começar a falar. E aí quando Deus começa a falar, Deus começa a dar direção. Deus começa a dar revelação. Os problemas que você não consegue resolver, Deus vai começar a te dar sabedoria para resolver. Mas você tem que estar disponível. Você tem que estar disposto a fazer da maneira de Deus, porque a maneira de Deus é diferente. E você tem que se dedicar nos estudos das Escrituras, para que você possa entender a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria orar com você nessa noite. Se coloque em pé. Grupo de louvor pode vir aqui.